Explique novamente para as pessoas o que é o nono círculo. Bem, originalmente é algo baseado na Europa. Sacrifício de crianças. É um culto sacrificial que espelha de perto a missa católica. Os católicos acreditam que o padre transforma os elementos da comunhão no corpo e sangue literal de Cristo. Você está comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue dele. Ao contrário do protestante, que vê símbolos, o católico afirma: isso é literalmente Cristo que você consome. Agora, é um culto canibalístico envolto em religião para tornar isso mais palatável para as pessoas. Mas no nono círculo é uma cópia e um reflexo dessa missa católica, onde se diz: se você, a inocência, o sangue e o corpo da inocência das crianças inocentes, especialmente de um bebê recém-nascido, irão redimir você. Por isso, eles canibalizam a criança ou recém-nascido depois de fazerem isso. Há também um elemento satânico nisso, pois serve para controlar as pessoas. Dizem que os jesuítas organizaram isso nos anos 1500. Os jesuítas foram criados como um exército secreto do Papa para matar qualquer rei protestante na Europa. E o primeiro trabalho deles foi matar a Rainha Elizabeth na Inglaterra nos anos 1500. Foram eles que convidaram minha família como huguenotes da França e nos deram abrigo. Eu não estaria aqui agora se não fosse por isso. Os jesuítas criaram isso como uma forma de controlar reis, políticos e juízes. Com o tempo, eles os convidam para esses rituais, os colocam numa armadilha, filmam tudo e depois os usam. Dessa forma, Annemarie van Bingenberg, advogada na Bélgica, relatou como isso ocorreu com ela e o que presenciou. Sim, quero dizer, tudo isso se repete várias vezes, certo? Eu me lembro de assistir aquele filme sobre a Rainha Elizabeth, a primeira, onde várias pessoas estavam tentando matá-la. Então por quê? Qual era o motivo pelo qual estavam tentando matá-la? Eu esqueço qual bula papal foi, mas seja qual for o papa daquela época, basicamente disse que Elizabeth era uma herege. Ela era como o pai dela. Ela trouxe a religião protestante para a Inglaterra e ela oferecia refúgio. Ela era a única, era o único poder na Inglaterra naquela época. Era o único lugar onde você podia ir e ter refúgio como protestante. E lembra da Armada Espanhola? Eles tentaram derrubá-la e então ela foi destruída pelo mau tempo. Então, quero dizer, era política de poder naquela época, sabe? Entre a Espanha e o Vaticano, tentando derrubar o único poder protestante que estava resistindo a eles, junto com a Holanda. Então era isso, e também precisava eliminar um mau exemplo, certo? Sim, o novo Papa é jesuíta? Não, aparentemente, ele faz parte do que chamam de agostinianos. E eles eram uma sociedade missionária que atuava por toda a América do Sul e pelo mundo todo, na verdade. E sempre que você procura onde há missionários, você vê assassinato em massa. Basta, sabe, seguir a história disso, e você vai ver. Se os jesuítas foram proibidos de serem papas por centenas de anos, a linha do tempo do último papa está sendo manipulada? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, eles continuam dizendo, esse é o último Papa? Não, esse é o último Papa. Eu não sei, isso pode ser só uma distração que espalharam por aí. Mas com certeza, é uma regra entre os jesuítas que, você sabe, eles nunca podem se tornar Papa. O que levou as pessoas a questionarem se, de fato, Bergoglio era, você sabe, realmente o Papa. Então, você sabe, isso fica aberto à especulação. Então, Leão, O 14º, por que ele escolheu esse nome? eu acho, sabe, é engraçado. O Vaticano, ao longo dos séculos, aprendeu a enviar pequenas pistas sutis o tempo todo, como se estivesse provocando as pessoas, dizendo: olha, ei, olha só com que estamos nos safando. Essa é a mentalidade de pessoas da igreja em altos cargos. Eu entrevistei e Leão, como eu disse, foi meio que um baluarte contra a reforma. Era muito conservador, foi o primeiro acusado de estupro e abuso de crianças. Na época, circulavam histórias de que Leão Detes convidava crianças para seus aposentos privados no Vaticano, e depois elas nunca mais eram vistas. Foi a primeira vez que isso foi mencionado.
E, novamente, acho que pode ser apenas uma pequena referência ao cara atual. Por que ele escolheria o nome Leão? Sabe, quero dizer, é especulativo, certo? Mas teremos mais informações assim que investigarmos mais sobre o histórico pessoal dele, porque não se esqueça de pessoas assim. Biografias falsas são divulgadas frequentemente para esconder a verdadeira identidade das pessoas. Só conseguimos a história real por meio de membros da igreja ou colegas de trabalho. E é por isso que essa ligação que ele tem com esse William OSS e o tráfico de crianças, e você sabe, as atividades da igreja envolvendo, ok. Transporte. Uhum. Por quê? É tão crucial continuar insistindo nessa área de investigação, porque onde há fumaça, há fogo. E essa é uma rede global, e é uma das redes mais lucrativas do mundo. Então vamos ver. Então, Tony está dizendo: se todos somos iguais aos olhos de Deus, por que existe tanta hierarquia na igreja? Porque elas não refletem a ordem natural, a lei natural ou Deus. Elas refletem o que eu digo no meu livro. É um culto de adoração ao imperador. Não tem nada a ver com Cristo. Eles monopolizaram a retórica e a aparência do cristianismo. Não é uma religião cristã, é baseada na adoração ao imperador. Vem do final do Império Romano. E no sistema romano não existe igualdade. Era tudo baseado em hierarquias. Você não tinha identidade. Não existe uma palavra em latim para eu. Você era uma extensão de algo ou de outra pessoa. As pessoas falam, sabe, das letras maiúsculas no seu documento de identidade que vieram dos romanos? Isso se refere a uma propriedade ou a um escravo, caput diminutio máxima. Significa que você é um objeto que podemos manipular. Então a Igreja Romana sempre foi a principal força na história contra a igualdade. John Adams, segundo presidente americano, afirmou: se a Igreja Católica Romana conquistar o poder na América, a República terá acabado. Porque liberdade e papismo são opostos, noções totalmente diferentes. Por isso, chineses e eles se dão tão bem, pois compartilham a mesma ideia de adoração ao imperador. Sabe, um cara no comando, o sistema corporativista, todo o sistema global, agora é baseado nisso, no governo de um homem só ou de uma única autoridade. Então é como perguntar, por que um leão não se torna vegetariano, certo? Ok. O que a eleição dele indica sobre o futuro do papado? Acho que isso indica mais que a aproximação com a China está aumentando rapidamente. Eu mencionei na última entrevista que na China é o único país do mundo onde o governo e a Igreja Católica trabalham juntos para nomear bispos e cardeais, para determinar quais serão as ações públicas e declarações da Igreja. Está tudo fundido e acho que o mesmo pode ocorrer nos Estados Unidos agora. Eu acho que você está vendo uma convergência acontecendo em todo o planeta, onde o grande capital, o Estado e a Igreja se fundem em um só corpo. Tradicionalmente, o genocídio ocorre por meio do triângulo entre grande capital, igreja e Estado. Agora, esse processo é global. Então, eu acho que não me surpreenderia assim como é. Eu ficaria surpreso se houver outra eleição nos Estados Unidos, mas se houver, não me surpreenderia. Se você tiver o mesmo desenvolvimento na América, onde o Papa americano aqui anuncia, bem, chegamos a um acordo com o governo Trump sobre como a igreja deve operar. Trump já afirmou que gostaria de ver Bergoglio, o Papa Francisco, que sempre fala sobre governo mundial único e promove interesses da indústria farmacêutica. Acredito que essa é a convergência, todo o poder se unindo em uma grande supercorporação. O Vaticano lidera isso, já que é o maior poder financeiro do mundo, certo? Isso é interessante. Então, na China, a maioria da população ou se identifica como sem religião ou segue religiões populares chinesas. Budismo, cristianismo e islamismo têm seguidores significativos, embora em menor escala. O cristianismo, incluindo as denominações protestante e católica, é seguido por cerca de 5 a 7% da população. Quando a população é tão grande assim, ainda é muita gente, não é, Kevin? É disso que estou falando.
É uma prova de que, se houvesse mais católicos na China, faria sentido, mas se são apenas 5% da população ou menos, por que o governo chinês é o único no mundo a trabalhar com o Vaticano? Bem, porque não se trata de religião. A religião é só política, e religião é para as massas. Serve para iludir as pessoas, fazendo-as acreditar que há honestidade no governo, justiça e Estado de Direito. É sobre dinheiro e o poder de poucos sobre muitos. E o melhor sistema para alcançar isso é uma corporatocracia, a hierarquia sobre a qual temos falado, o Vaticano e o sistema maoísta você pode chamar de capitalismo de Estado, ou a fusão de, dinheiro e poder em um único sistema estatal. Eles aperfeiçoaram isso, são grandes aliados, enxergam o mundo da mesma forma, então é um protótipo. É como se o que a China está fazendo com o Vaticano fosse um prenúncio de como o mundo inteiro vai ser. Por isso é importante acompanhar, pois é como um sinal de alerta. O que acontece agora será o futuro do mundo, a menos que a gente interrompa isso com uma alternativa. E é isso que estamos tentando criar agora na prática com as repúblicas soberanas.